Ministério Público Pró-Sociedade, uma associação de membros do Ministério Público Brasileiro com perfil conservador, voltada a difundir e a promover a ordem, a liberdade e a justiça como valores sociais fundamentais, protocolizou no Senado Federal um pedido de impeachment contra o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Segundo o MP Pró-Sociedade, os associados defendem a necessidade de aprofundar a apuração dos fatos noticiados pela mídia e essa atribuição é exclusiva do Senado da República, que não pode se furtar desse dever constitucional. O pedido também é assinado pela jurista Janaína Pascoal, responsável pelo impeachment da ex-presidente Dilma. Ouça trecho do pedido. Em resposta ao pleito do senador Flávio Bolsonaro, o presidente e ministro do Supremo Tribunal Federal determinou, nos autos do recurso extraordinário 1055941, a paralisação dos processos judiciais, inquéritos e procedimentos do Ministério Público Federal e dos Ministérios Públicos Estaduais que tenham sido instaurados com base em dados do COAF, Receita e Banco Central. Ou seja, estabeleceu-se impedimento para que os referidos órgãos mantenham as comunicações de irregularidades ao Ministério Público. Tal decisão monocrática, além de contrariar a Constituição Federal e diversas leis, trouxe contrariedade ao que foi estabelecido pelo plenário do STF. A decisão monocrática do presidente e ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinando a suspensão de todos os processos judiciais do país que foram instaurados sem supervisão da Justiça e que envolvem dados compartilhados pelos órgãos de fiscalização, contraria entendimento do plenário do STF em julgamento realizado em 2017. Com efeito, no julgamento do recurso especial 966-177, ao decidir que é possível suspender a prescrição em casos penais sobrestados por repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou que a sistemática não abrange a inquéritos policiais ou procedimentos investigatórios conduzidos pelo Ministério Público e b. ações penais em que haja réu preso provisoriamente. Vale esclarecer que a primeira turma do STF já analisou a matéria 2 vezes e decidiu, por maioria, que o Ministério Público pode solicitar informações ao COAF porque é compatível com atribuições da carreira. Confira-se. A mera solicitação de providências investigativas é atividade compatível com as atribuições constitucionais do Ministério Público. O ministro Alexandre de Moraes apontou que, se a legislação de regência impositivamente determina que o COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta lei, de fundados indícios de sua prática ou de qualquer outro ilícito, seria contraditório impedir o Ministério Público de solicitar ao COAF informações por esses mesmos motivos. O relator foi acompanhado por Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Nota-se da breve leitura do trecho acima que a possibilidade de o COAF enviar as informações suspeitas ao Ministério Público resta incontestável, pois o Supremo Tribunal Federal deixou bastante claro que os representantes do parquê podem, inclusive de forma ativa, solicitar tais informações. O fato de o ministro desrespeitar entendimento anterior já seria questionável. O fato de, em pleno recesso, em petição avulsa, paralisar todas as investigações contra todas as organizações criminosas do país também já seria passível de grande estranhamento, mas o que torna a ação criminosa é justamente o contexto em que se deu. Vejamos. Desde 2013, o Brasil vive um verdadeiro processo de depuração. Esse processo se iniciou com manifestações populares, passou e passa por investigações, ações, condenações e prisões de pessoas muito poderosas, tanto sob o ponto de vista político como do ponto de vista econômico, bem como pelo afastamento de políticos, inclusive uma ex-presidente da República. Aliás, atualmente temos um ex-presidente preso e um denunciado. Se esse processo de depuração trouxe resultados muito positivos, trouxe também um bastante negativo, qual seja a polarização do país. Com efeito, dado o fato de a presidente afastada e de o presidente preso se identificarem com a esquerda, seus apoiadores passaram a contestar a legitimidade desse processo de depuração.
Por outro lado, também por força dos graves crimes da esquerda, os assim chamados direitistas sempre defenderam os inquéritos e processos que visam responsabilizar os culpados. Exemplo claro disso reside nas recentes manifestações populares em apoio à Operação Lava Jato. Pois bem, detentor de inteligência rara, o ministro ora denunciado sabia que se prolatasse a decisão criminosa em pleito oriundo de um político esquerdista, em poucos minutos as ruas estariam repletas de manifestantes. A fim de neutralizar a resistência popular, o denunciado aguardou que chegasse às suas mãos um pedido perfeito, justamente o pedido, atravessado em petição avulsa, do filho do presidente da República, de matriz declaradamente direitista. Nesse contexto, a esquerda não reclama, pois seus principais nomes, implicados em crimes graves, findam beneficiados, e ao mesmo tempo a direita não reclama, temendo desagradar seu mito, quem seja o presidente da República. Uma vez mais, o Brasil dividido entre subservientes a deuses terrenos. Sob o ponto de vista processual, a decisão criminosa poderia ser questionada à exaustão. Desde quando é possível paralisar todas as forças de repressão de um país em uma decisão monocrática exarada em um pedido avulso? Desde quando um presidente do Supremo Tribunal Federal, em meio a tantos pedidos urgentes, despacha em pleno recesso petição dessa natureza? Mas a situação resta ainda mais grave, pois o ministro toma a criminosa decisão na esteira de outros tantos acontecimentos, dando a entender que, na verdade, a finalidade última não foi beneficiar nem esquerda nem direita, mas a si próprio, dado que o presidente do Supremo Tribunal Federal, por meio de questionamentos feitos à sua esposa, vem sabidamente se sentindo incomodado com a atuação do COAF e da Receita Federal. Esses detalhes todos serão descritos mais adiante, quando da abordagem do elemento subjetivo do crime. Nesse momento, ficará ainda mais clara a má-fé. Um magistrado, como todo ser humano, pode errar, mas nenhum magistrado pode lançar mão de seu enorme poder para se beneficiar mormente quando se está a falar do mais poderoso dos magistrados de uma nação. No passado recente, por 2 vezes, o Senado Federal foi chamado a atuar frente à necessidade de afastar os chefes do Poder Executivo. Nas 2 oportunidades, o Senado não se furtou ao seu dever constitucional. Pois bem, é chegado o momento de o Senado Federal mostrar que pode ir além. O Senado Federal, representante de todos os estados da Federação, pode também e deve afastar o chefe do Poder Judiciário, uma vez que este chefe já deu inúmeros motivos a evidenciar que não serve ao povo, mas se serve do poder inigualável que tem. Após explicar detalhadamente os fundamentos jurídicos do pedido com a caracterização do crime de responsabilidade, os autores apontam que a decisão foi orientada por má-fé do ministro, fazendo um levantamento de notícias sobre investigações que atingiam a esposa do ministro Gilmar Mendes, a esposa do ministro Dias Toffoli e o próprio Toffoli. O pedido lembra que Toffoli é suspeito para decidir a causa e até mesmo impedido no que se refere à investigação sobre sua esposa. Ouça trecho. Mas é pior. Do exposto, denota-se a infringência ao item 2, artigo 39, da Lei 1079 de 1950, uma vez que o ministro era suspeito para proferir decisão no caso, tendo, até em razão do pavor de ser alcançado pelas investigações que avançam, decidido em causa própria. Ele aproveitou um pedido estranho para dar uma decisão insustentável, que beneficia a si, a sua esposa e ao escritório de advocacia que pertence à cônjuge. Todos esses elementos configuram indício suficiente de dolo e, por conseguinte, da má-fé que orientou a decisão. Alguns fatos bastante significativos serão rememorados abaixo. Item 2.2 do elemento subjetivo do crime de responsabilidade. Acima, evidenciou-se estarem presentes todos os elementos necessários a caracterizar crime de responsabilidade passível de levar à perda do cargo. Mas, por mais graves que tenham sido e são as consequências da criminosa decisão do ministro, poder-se-ia alegar tratar-se simplesmente de um erro. Aliás, os agentes sociais que heroicamente se levantaram contra a decisão, talvez por receio, estão lidando com o caso como se for um erro.
Um juiz errar é grave, mas errar é humano e um simples erro, a princípio, não leva à perda do mandato. O partido político Rede, por exemplo, em virtude da decisão que ora se denuncia, interpôs ação por descumprimento de preceito fundamental perante o próprio Supremo Tribunal Federal. Em seu arrazoado, a sigla evidenciou que o ministro errou, pois ele próprio havia, no passado recente, decidido de forma absolutamente contrária. A Procuradoria-Geral da República, igualmente, em embargos de declaração bastante detalhados, evidenciou que a fatídica decisão contraria a lei, a jurisprudência estabelecida, o pedido feito pela defesa, o mérito do próprio recurso em que a decisão foi prolatada, dentre outras tantas incongruências. Sem dizer, a narrativa feita pela Procuradora-Geral da República mostra que somente a má-fé poderia ensejar dessa referida decisão. Ocorre que não se está diante de um erro, e daí a procedência deste pedido de impeachment. A análise fria do encadeamento dos fatos mostra que a decisão criminosa, ora denunciada, é resultado de uma escalada de ações ilegais intentadas com o objetivo único de fugir às próprias responsabilizações cíveis e criminais. Vejamos. No início do ano corrente, noticiou-se que a esposa do ministro Gilmar Mendes passou a ser questionada em razão de seus recebimentos em escritório de advocacia que ostenta várias causas no próprio Supremo Tribunal Federal. A reação dos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli foi imediata, havendo uma série de notícias dos mais diversos veículos a informar que o denunciado chegou a participar de eventos junto à Receita Federal com o fim de deixar bem claro aos auditores quais seriam os seus limites. A reação dos ministros foi tão desproporcional que até mesmo uma investigação por suposta perseguição ao ministro Gilmar Mendes foi instaurada por determinação do denunciado. No limite, os auditores fiscais passaram a ser investigados por fazerem o seu trabalho. Ocorre que, mesmo com toda a pressão, os auditores da Receita seguiram seus trabalhos e a esposa do ministro denunciado, senhora Roberta Rangel, também passou a ser questionada. Além de ela própria, o escritório de advocacia de que é sócia precisou prestar esclarecimentos. Do trecho acima, aliás, nota-se que, algum tempo antes, havia sido noticiado que, mensalmente, a senhora Roberta Rangel pagava R$100 mil ao ministro, sendo certo que, desse montante, metade era direcionada à ex-esposa do magistrado, valendo destacar que o antigo casal tem apenas uma filha. Os estranhos recebimentos do ministro suscitaram, inclusive, suspeita de lavagem de dinheiro. Com o avolumar de notícias negativas e, infelizmente, repletas de substância, o ministro Dias Toffoli, como já dito, detentor de inegável inteligência, instaurou um estranho inquérito para apurar indefinidas fake news. A instauração da investigação fugiu a toda a racionalidade e às normas mais básicas da processualística. A Procuradoria da República não foi oficiada a agir. O ministro, de ofício, instaurou a investigação. Para forçar a competência da Corte, o ministro disse que as mensagens ofensivas e ou mentirosas seriam recebidas no STF pela internet. Como se não bastasse, o presidente do Supremo Tribunal Federal escolheu o colega que presidiria o feito, decretando sigilo acerca de todo o seu trâmite. Para completar a cena típica das piores ditaduras, mesmo estando no exterior, diante de nova matéria veiculada pela revista semanal Cruzoé, colocando-o na capa como o amigo do amigo de meu pai, o ministro peticionou solicitando fosse a revista recolhida. O caso ganhou contornos tão teratológicos que a própria Procuradoria-Geral da República peticionou, aduzindo não haver elementos para manter o inquérito em trâmite, pleiteando, por conseguinte, o arquivamento. O pedido ministerial foi ignorado. Diante do quadro de absoluta quebra da institucionalidade, senadores da República chegaram a protocolizar o pedido de impeachment do ministro ora denunciado, apontando a série de ilegalidades a circundar referido inquérito. Aliás, o respeitado jurista Modesto Carvalhosa, em mais de uma oportunidade, pediu o afastamento do ministro. Toda autoridade pública está sujeita a ser, justa ou injustamente, questionada.
Cabe à autoridade pública ouvir e explicar os fatos da maneira mais detalhada possível. Aliás, ao prestar esclarecimentos, em regra, a autoridade pública afasta as sombras levantadas por pessoas mal informadas ou mal intencionadas. Ocorre que o denunciado, no lugar de simplesmente esclarecer os supostos recebimentos mensais de escritórios de advocacia amplamente noticiados pela mídia, no lugar de permitir que sua esposa preste as informações solicitadas pelos órgãos competentes, lançou mão do expediente de fazer alvoroço em torno de supostas fake news, usando seu enorme poder para se blindar. Lembra-se que o ministro já foi mencionado por delatores em 2 oportunidades e em nenhuma delas se dignou a falar publicamente sobre os fatos e evidenciar sua inocência. Ele age como estivesse muito acima do dever de dar quaisquer explicações. Nesse contexto, por óbvio, a chegada de uma petição do filho do presidente da República caiu como um presente na mesa do magistrado. A fim de encerrar as apurações contra sua própria esposa e, no limite, contra si, o presidente do Supremo Tribunal Federal não se importou com a enorme fila de feitos a deliberar, não se importou com o recesso, não se importou com o fato de o pedido ter sido feito por pessoa absolutamente alheia à relação processual estabelecida em petição avulsa. Não, nada disso foi considerado. Sequer foi considerado que se tratava de um recurso ministerial. A situação era perfeita para, em meio a argumentos supostamente constitucionais, encerrar todas as investigações em curso no país, inclusive, obviamente, aquelas que tanto o incomodavam. A fim de deixar bem evidente o inusitado da situação, o ministro fez o que raramente um julgador faz: deu mais do que a própria defesa solicitou. Sim, pois a queixa da defesa fundou-se no fato de COAF ter entrado em contato com instituições financeiras sem autorização judicial, e o ministro aproveitou o ensejo para impedir o COAF e a Receita Federal de enviarem informações ao Ministério Público, colocando seus funcionários em situação de prevaricação. Sob todos os prismas, a decisão se revela uma excrescência. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.